Regulamentação dos aplicativos. Vamos entender esse papo que tá mexendo com a cabeça dos motoristas. Com ele, Ian Neves. Lula assina projeto de regulamentação para trabalhadores de aplicativos. O texto regulamenta somente o transporte em veículos de 4 rodas e segue para análise no Congresso. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, boa madrugada, para quem tá vendo de madrugada. Eu queria dizer para vocês que ontem eu me dei ao trabalho de ler o texto da PL. Olha que maravilha. Ação do Brasil de fato. Vamos debater isso aqui porque teve muita informação cruzada a respeito do que está acontecendo, né? Então, primeiro de tudo, vamos se atentar ao fato de que são só veículos de 4 rodas. Justamente. Então vocês sabem quais são os aplicativos que mais vão ser afetados por isso. Uber e 99. Bicicleta e moto ficou para outro caso. E aí que tá, a gente viu um discurso por parte do governo meio vitória da democracia, diálogo entre o trabalhador e o patrão. O ministro do Lula falando que eles botaram os aplicativos para conversar e tal, porque é um sistema exploratório. Só que tem uma questão, gente. Vamos lá. Regulação de trabalho por aplicativo é considerado um avanço por empresas do setor. Por que será? Regulação de trabalho por aplicativo é considerado um avanço por empresas do setor. Vocês que estão aqui conhecem bem o conceito de luta de classes. E vocês sabem muito bem que as classes são antagônicas. Se uma classe está comemorando uma vitória, por conseguinte, isso é uma derrota para outra. É verdade. Certo? Em nota, Uber e a Mobitech afirmaram que o texto é positivo e que acompanharam o debate no Congresso Nacional. Então vamos ver o que muda e por que eles estão comemorando. Isso aqui é mais do que uma regulamentação de direitos e deveres. É mais que isso. Essa PL, ela cria uma nova categoria. Que é o trabalhador... Ai, caraca. O trabalhador sem vínculo empregatício. Prestem atenção no nome. Trabalhador autônomo por plataforma. Ai, que delícia o verão. Você é o quê? DJ? Não. Trabalhador autônomo por plataforma. Trabalhador autônomo por plataforma. O que esse nome já está indicando? Lembram de toda a disputa para criar vínculo entre a plataforma e o trabalhador? Esquece isso. Joga fora. Inclusive, o texto da PL ele é bem claro em dizer que não será considerado vínculo empregatício essa relação entre trabalhador autônomo de plataforma e as empresas. A categoria é trabalhador Aí o Uber vem falar que gera emprego, né? Ah, filhas da mãe. Autônomo, beleza? E isso na prática, gente, é uma forma de permitir e garantir que os trabalhadores sejam explorados com uma lei que chancela isso. Antes disso, existia uma margem para disputa. Quando o trabalho não era regulamentado, os trabalhadores estavam disputando os seus direitos. Agora que isso foi regulamentado, este marco regulatório como trabalhador autônomo por plataforma impede, ou pelo menos dificulta muito, essa margem de disputa. E o que essa categoria define? Ela define o mínimo do mínimo do mínimo, tá? E quando eu falo mínimo, vocês não imaginam quanto mínimo é. Isso é contribuição para o INSS e salário mínimo. Para ter INSS, salário mínimo, a jornada mínima tem que ser de 8 horas para receber esses benefícios. Mas não é trabalho, mas tem que trabalhar 8 horas, né? Não pode, por lei, prestem atenção, não pode, por lei, ser maior que 12 horas. Uau! Que vitória da classe trabalhadora, gente. Não. E tem lá nos termos assim, ó. E as empresas, elas se comprometem a não ter trabalho infantil. Não consigo ler nada. Ou seja, eles se comprometem a não cometer crime, mas tudo bem. Agora tá proibido por lei ter uma jornada maior que 12 horas. Grande vitória. Realmente, os motoristas por aplicativo vão ficar muito felizes, sabendo que agora a lei impede eles de trabalharem 12 horas por dia, certo? Lembrando que não é 12 horas diretas, tá? O aplicativo só conta como hora de trabalho a hora que o passageiro entrou no carro e a hora que ele desceu do carro. Aquele tempo que o motorista está esperando, não conta nada. Ui, que sofrimentinho! O problema do partido... Eu fico à disposição, mas não é trabalho. Dos trabalhadores está fazendo tanto auê acerca dessa regulamentação, tá? E o Ministério do Trabalho chegou a defender, por exemplo, Vale Refeição. Só que isso não teve apoio o suficiente. E, gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Trabalhador autônomo, tá? Autônomo. Um trabalhador autônomo, prestem atenção nisso, um trabalhador autônomo tem a liberdade de definir o valor do próprio serviço, tá?
Isso é um trabalhador autônomo. Era um trabalhador autônomo. Gente, trabalhador de Uber tem o direito de definir o valor do próprio serviço? Sim ou não? O Galo fala sobre isso o tempo todo, apesar dele estar falando sobre o iFood. O que é justo? Quem decide o preço é o motoboy. Isso é o justo. Trabalhador autônomo decide o valor do próprio trabalho. Qual que é o problema disso? É autônomo quando beneficia a empresa e é vínculo quando beneficia a empresa também. É o pior dos dois mundos. E aí eu pergunto pra vocês, a lei garante que vai ser salário mínimo. Quanto que a empresa vai pagar? Salário mínimo. Obviamente. Exato. Se é mínimo, eles vão pagar o mínimo. Os autônomos definem o valor mais ou menos, claro, eles dependem da dinâmica de mercado. Mas tô falando, grosso modo, quem decide o valor da própria mão de obra, no caso do trabalho autônomo, é o autônomo. E aí o que é engraçado é que pra dizer que não tem vínculo empregatício, eles pulam o tempo todo na frente pra poder impedir que os trabalhadores sejam reconhecidos como tais, né? Mas, diretor do Uber diz que o sistema gera emprego e dá eficiência à mobilidade urbana. Ué, Aham, dá demais, gera emprego. agora tem vínculo, então vocês geram emprego? Emprego. Porque ele não tá falando gera trabalho, ele tá falando gera emprego. Então se gera emprego, tem vínculo entre a empresa e o empregado, não tem? Vocês têm empregados, Uber? Ou só tem empregados na hora de defender os seus interesses? Dizendo que vocês geram emprego. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Mas é aí que tá, gente, respondendo o chat. A categoria trabalhador autônomo, mas pra ele ter os benefícios mínimos, ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Que autonomia é essa? A autonomia é essa que você não decide a jornada de trabalho e não decide o valor do trabalho. Isso é E pra ver, né? A gente começou a viver isso, pelo menos eu falar de mim aqui nos últimos anos, com a pejotização, que é um monte de empresa aqui, ó, tô precisando de uma pessoa que trabalhe... PJ, hein? PJ, que teoricamente é uma outra empresa. Mas que trabalhe das 8 às 18. autônomo em que planeta? Só é autônomo pra diminuir os direitos dessa pessoa. Só é autônomo quando ser autônomo convém pra empresa. E, novamente, é autônomo peronomútil, porque o maluco do Uber tá dizendo aí que o Uber gera emprego. Não é emprego, é trabalho. Citando o Ricardo Antunes aqui, o trabalhador contemporâneo é o trabalhador sem emprego. É o trabalhador que tem trabalho, mas não tem emprego. É o emprego de Schrödinger aqui. Isso aqui é uma puta de uma vitória para as empresas. Não é à toa que eles estão comemorando. E assim que o Lula assinou esta merda, a Uber já estava entrando no STF para anular todas as decisões judiciais contra a empresa. Todas que reivindicavam vínculo empregatício. Uber pede ao STF suspensão de todos os processos sobre vínculo de emprego com motoristas. Rápido, hein? Lula assinou 23h59. Meia-noite o Uber já tava na porta do Xandão. Opa! Por quê? Porque agora a lei respalda. E é isso que eu falo aí pra motorista de aplicativo quando eu tenho a chance de conversar. Eu falo, irmão, ó, olha como os caras brigam pra não perder um centavo. Então, vocês também devem brigar pra não perder um centavo desses caras. Ah, quanto é que eles cobram aí de taxa? Ah, é 30%. Meu irmão, vocês têm que brigar pra baixar esse troço pra 10. Porque vão brigar, 10 vão dizer que é muito, vai pra 15, vai pra 20, mas vocês têm que brigar. Não pode ficar de, o Uber é bom, porque não é não. Isso. Agora é trabalhador autônomo. Essa é a categoria. Não tem mais disputa. Os trabalhadores perderam. Tem uma parte aqui que eu decidi, que eu não acho que é muito relevante, que tá falando só... Eu tinha escrito a Duda, né? Tinha escrito uma parte sobre as decisões do STF, mas enfim, gente, só resumindo, as decisões do STF são favoráveis às empresas, tá? O STF é uma instituição burguesa e tá defendendo a burguesia como sempre. É que tava em alto detalhe aqui, mas eu não acho que isso é tão importante agora. E aí, qual que é o problema disso aqui, né? Isso aqui começou com Uber e 99, que são os aplicativos afetados, e isso abre uma premissa para os demais aplicativos de uberização de trabalho, que é uma categoria que está avançando no mundo todo, não só com transporte, mas com outras coisas. Isso abre uma premissa para que as outras categorias sejam regulamentadas nos mesmos termos. Então isso aqui é muito perigoso, é uma derrota realmente da correlação de forças. Porque quando forem regulamentar, por exemplo, iFood, Rappi, essas coisas assim, vão regulamentar nesses termos muito rebaixados. Com uma categoria que, de uma vez por todas, define que não tem vínculo empregatício e que enrijece o trabalho dessas pessoas mais ainda, porque já era enrijecido, dentro de critérios muito rebaixados. Ah, e só uma coisa falando acerca do STF, né? Eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Em primeiro voto no STF, Dino se coloca a favor da repercussão geral em ação sobre vínculo de emprego na Uber. O voto foi depositado no plenário virtual. Especialistas apontam que amplo alcance pode ser... Que diabo de texto é esse? Em primeiro voto no STF, Dino se coloca a favor da repercussão geral. Qual é a repercussão geral? Em ação sobre vínculo de emprego. O voto foi depositado... ruim para trabalhadores. O nosso ministro comunista aqui votou a favor das empresas, tá? Então eu quero que todo mundo aqui que comemorou o Dino no STF pense 2 vezes antes de continuar comemorando. Porque no primeiro voto dele ele já votou a favor das empresas. E aí quando eu falo que o Dino é uma pessoa conservadora, as pessoas não entendem o porquê. Ninguém tá puro.
E aí, pra encerrar, Caralho, ninguém tá puro. lembra que a gente começou falando que as empresas comemoraram essa regulamentação? Então, talvez vocês tenham visto por aí que o iFood ameaçou sair do Brasil. E o pessoal tava falando, o iFood vai ir pra onde? Pra Ratanabá? Não tem mais lugar onde o iFood opera. Olha o que tá no site do próprio iFood. iFood apoia a regulação para entregadores de aplicativo. Por que será? No site deles, tá? O iFood tá. Essa regulamentação aí é boa, porque, gente, Cara, olha como é propaganda, né? Os caras vão lá, criam um nome internacional, metem umas bandeirinhas gringas no site e faz as pessoas terem a percepção de que é uma empresa de fora. Quando nem é, né? regulamentação nem sempre é positiva pro trabalhador, tá? A Como é que é? Repercussão geral é um mecanismo na qual o resultado do julgamento passa a ser vinculante em relação aos processos de primeira instância, não havendo margem para o juiz decidir. Então o que ele está dizendo é que, julgada essa ação, todos os tribunais, instâncias inferiores, devem adotá-la. É isso, né? regulamentação pode ser uma forma de disciplinar os trabalhadores, de tornar lei uma forma de trabalho exploratório para diminuir a margem de manobra da disputa de classes. Então é isso, gente. Eu só queria que vocês entendessem que essa regulamentação aqui é uma derrota, tá? E eu não enxergo de outra forma. Eu não acho que tem avanço. Eu acho que isso aqui é muito perigoso e eu quero ver pelo menos 5 borba-gato queimados depois disso, tá? Porque puta que pariu. Quando isso chegar nos trabalhadores de moto e bicicleta, que são os entregadores, meu Deus do céu. A categoria vai ter que se mobilizar, porque não dá pra aceitar isso. Luta de classe, gente. Simples assim. Pera aí. Mas é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Oxi, tu não apoia a CLT não centralizar o poder na mão do Estado. Do que você tá falando? Quê? Em que momento aqui eu falei CLT? E em que momento essa regulamentação aqui falou sobre CLT? Sabe o que é foda? Ian, vai taxar. Atenção. Atenção! É agora que o bicho vai pegar! Queria dizer que eu apoio o Ian Pistola. Bora. Vou dar um conselho pra vocês aí da direita. Às vezes vocês entram em piloto automático. Vocês têm uma espécie de cartilha mínima de vocabulário que vocês só mudam a ordem e repetem, assim, É verdade. ad nauseum. Então, da próxima vez que for me critica pelo menos dentro do assunto. Pode me criticar, mas pelo menos toca no assunto que tá sendo falado. Os argumentos da direita, pelo que eu vi era isso está minando a liberdade dos entregadores. A maior parte dos entregadores não quer regulamentação. Assim, vê as empresas falando. A classe dominante fala mais alto, tá? A Uber vai sair do Brasil. Vocês viram que a Uber saiu da Colômbia e voltou depois de um mês, né? Lembra daquele meme do cara jogando papel pro alto e depois pegando tudo no chão? Foi isso que a Uber fez. É isso, gente. Um beijo pra vocês. A gente se vê. Na octofeira. Ai, que maravilha. Ó, até pra finalizar esse assunto, eu vi um vídeo no TikTok de um cara, uma curiosidade. Ele é um entregador, né, de moto. E ele mostrando quanto ele ganhava de grana, né, entregando por aplicativo. E aí ele fez um vídeo que ele falava que ele ganhava 8 mil reais por mês, 8K. E viralizou. Aí ele falou assim, já que meu vídeo viralizou, eu vou mostrar pra vocês, então, os custos que eu tenho. Porque, afinal de contas, não pense que esses 8 mil é lucro, tá? E aí Aí ele começa a enumerar, ele fala, ó, eu ando 200 km por dia, então é 200 km mais a distância pra minha casa, então 240, aí eu gasto isso aqui de gasolina, aí eu tenho os custos de manutenção, pneu, piriri, poró, e aí ele vai falando de outros custos que a galera não tava ligada, aí ele falando, pensa que acabou? Não, tem o custo de manutenção aqui, que é, ó, eu preciso trocar o óleo a cada sei lá quanto, a cada mês, sei lá, uma coisa assim, tenho que trocar o óleo, tenho que ajustar a corrente, custa isso, custa aquilo, cara, os comentários, gente, é maravilhoso, as pessoas, nossa, tem que trocar isso aí toda semana? Aí o cara, porra, irmão, o cara roda pra caralho, gente. Não é o tiozinho que roda uma vez ou outra. E ele tem uma CG Titan, tá? Tipo assim. Então, o Ian mostrou na live dele ontem. Olha aí, ó, que bom. Porque é isso, mano. Existe uma ilusão de que o trabalhador de aplicativo fatura muito, mas o que não contam é o quanto esse cara gasta. E muitas vezes esse próprio trabalhador nem contabiliza isso, sabe? De parar e falar, mano, beleza, eu faturei isso aqui, mas quanto eu gasto? Eu uso um aplicativo aqui que eu anoto todos os meus gastos, assim, de assinaturas que eu faço, porque como eu trabalho com internet, eu preciso assinar Photoshop, Premiere, essas coisas todas, né? Entre outros plugins aqui. E, mano, todos os meses quando eu olho, eu fico encabulado, mano. É sem brincadeira, mano. É mais de 700 reais só de serviços que eu pago pra poder trabalhar, meu querido. Então, assim, a vida não é um morango. E tchau, obrigado.